Oi, eu sou o Kaique e eu vim apresentar outra parte de física, eu sou o número 16 da chamada, e a gente vai falar sobre o sexto capítulo, grandezas físicas e unidade de medidas. Em 1960, a 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, o sistema métrico decimal foi aperfeiçoado, assim transformando em o Sistema Internacional das Unidades, que foi abreviado por SI. O SI possui 7 unidades de base. O metro, né? O metro é a unidade de comprimento, que é tipo isso aqui, ó. Ela tem um comprimento, que é meio que a largura dela. Tipo, largura não, comprimento, né? O tamanho. E tem objeto para medir ela, tipo a régua média. A régua tem os números, e a cada número é um metro. E os risquinhos são centímetros. Também tem o quilograma, que é o peso da coisa, tipo, tudo tem um peso. Tipo, esse livro de religião aqui tem um peso. Se a gente colocar para pesar, ele vai ter um peso, 1 quilograma, né? E o segundo ele é o tempo. Na verdade, o segundo é o tempo, tipo, quanto tempo esse vídeo tá durando. É isso. Vai continuar explicando no próximo vídeo. Aqui é Eduardo, do oitavo ano A, e hoje eu vou falar o que é temperatura. Temperatura é uma grandeza física que caracteriza o estado térmico de um corpo, indicando se ele está quente ou frio. Uma grandeza que determina o estado de agitação molecular de um corpo. É interessante a gente pensar que não existe um limite superior de temperatura. Por exemplo, a temperatura do Sol. A superfície dele é de 6.000 graus Celsius. Já o núcleo do Sol é de 15 milhões de graus Celsius. Mas existe um limite inferior de temperatura, que nós chamamos de zero absoluto. Esse número é de menos 273 graus Celsius. E agora eu vou falar sobre medir temperatura. Para começar, os humanos não são meio assim tão confiáveis de medir temperatura. Porque tipo, eles não têm tipo um termômetro neles assim. Eles não têm uma precisão no seu negócio. Um exemplo é quando uma pessoa com uma mão grossa vai encostar na testa da pessoa que está com febre. Ela vai encostar e vai sentir uma sensação. Aí uma pessoa que tem uma mão fina vai encostar na mesma pessoa que tem febre e vai sentir outra coisa. Por isso que as pessoas não têm tipo uma precisão. E se você quiser ter uma precisão mesmo, um instrumento que é muito usado é o termômetro para fazer isso. Os termômetros funcionam a partir da comparação entre variações de propriedades das substâncias e as variações de temperatura. Oi, meu nome é Enzo, eu vou falar sobre unidade de medida. Eu sou o número 8 da chamada e eu sou o número. Eu sou da série oitavo ano A. Para começar a falar de unidade de medida, a gente tem que falar das principais unidades de medida, que são as unidades de comprimento, as unidades de massa e as unidades de tempo. O resto, as demais unidades, elas são classificadas como unidades derivadas. E elas podem ser obtidas combinando-se unidades de base, por meio de relações algébricas, entre elas como a multiplicação e a divisão. Por exemplo, é o caso da unidade de velocidade, metro por segundo, é um exemplo. A velocidade é metro por segundo. Unidade de área, metro por quadrado, e etc. Por aí vai. Agora, tem uma forma de simplificar essas unidades. Por exemplo, você já ouviu falar em newtons e watts, então tem uma forma de simplificar essas coisas. Por exemplo, quando é escrito por extenso o nome das unidades de medida, sempre começa com a letra minúscula, que homenageia alguma personalidade científica. Por exemplo, 2 metros, 1 quilograma, 3 segundos, 10 minutos, 500 calorias, 10 newtons, 20 watts, 1 ampere, 250 kelvins, etc. Tudo isso são escritos em minúsculo. Tudo, independente se tiver Newton, Kelvin, por mais que eles sejam nomes próprios,
como está classificando uma unidade de medida, são escritas em minúsculas. Tem outra forma também, que é quando elas são representadas por seus símbolos, o nome de unidade que ela não fica no plural. Ela é meio que simplificada. Por exemplo, 5m é 5 metros. 3,8 kg é 3,8 kg. Né? 15s é 15 segundos. 68 minutos, ou seja, 68 min, que é minutos, é min, que eles simplificam. 24h é 24 horas. 1400 cal é 1400 calorias. E etc. Por aí vai, pode ser várias. E tem outra forma também, quando elas são representadas por seus símbolos, o nome de unidade que homenageia alguma personalidade científica, ou seja, quando elas vão homenagear alguma personalidade científica, para simplificar isso, é assim, 15N é 15 newtons, certo? O N vai ficar maiúsculo, 150 watts. Se você quiser simplificar, vai ficar 150 W, o W vai ficar maiúsculo, que é de watts. 5A, 5 amperes, o A vai ficar maiúsculo. E 280K, que são 280 kelvins, K vai ficar maiúsculo, né, que é a primeira letra de K, que é Kelvin, e vai ficar maiúsculo, né? Então é isso, essa foi minha apresentação e vai continuar na próxima parte. Tchau. Professor, tudo bem? Meu nome é Guilherme Nascimento Alves, eu sou do 8º ano A e hoje eu vim apresentar meu seminário. Eu peguei o capítulo 6 e eu vou falar sobre mal e candela. Todos nós sabemos o que é uma dúzia, uma dezena ou até mesmo uma centena. São quantidades físicas de uma unidade, fixas de uma unidade, desculpa, igual ao mol. O mol ele é representado em unidades por um número, que é 6 vezes 10 elevado a 23. Mas também eu tenho muitas mais formas de representar o mol, não sendo só por unidade. Igual uma laranja. Se eu pegar uma laranja, eu tenho muitas formas de representar ela. Pode começar por uma dúzia. E também pode ser 12 laranjas. E 12 laranjas é o total de unidades. No segundo forma. Também eu posso representar ela por peso. Ou seja, colocar uma balança dá 3 kg. Esse vai ser o peso dela. E também o outro vai ser pela massa dela. Qual é o valor ocupado. E pro mol, a mesma coisa. Nós temos também todos esses tipos de representar um mol. Ou seja, o primeiro, 1 mol, 2 mols, 3. O segundo, a gente pode representar ele em unidades também. Que seria, por exemplo, o valor daquela unidade. E para fazer isso teria que ser, por exemplo, 2 unidades de mol. 6, o valor dela é 6 vezes 10 elevado a 23. Eu também posso calcular o mol por massa, mas tudo isso depende da massa molar dele, que vai ser feita em gramas. E o último, que são gases, a gente pode representar, que é volume, a gente vai representar eles por gases, que são o valor de temperatura e a pressão. Bom, esse foi o do mol e agora vamos falar sobre a candela. A candela é a mesma coisa do que intensidade luminosa. A diferença do fluxo luminoso para a intensidade seria que o fluxo luminoso ele é em todos os lugares, ele é como se fosse a luz da minha casa, ele pega para todos. Intensidade luminosa seria o fluxo luminoso só que dirigido em um lugar, como se fosse uma lanterna. Eu posso ajustar ele, se eu quero ele maior, se eu quero ele menor. E ele pode ser igual um abajur ou uma lamparina também. Você que decide aonde ele vai ser, onde você vai querer colocar ele. Essas são as duas diferenças deles. E então esse foi o nosso seminário, professor. Espero que o senhor tenha gostado e é isso. Até mais.